Garanhuns Oficial e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Na rua Dom José 105 Centro. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. A rede de farmácias Deon em Garanhuns tem 2 linhas telefônicas para melhor lhe atender. Anote os números 37610874 ou WhatsApp 87988556378. Isso mesmo, no fixo 37610874 ou WhatsApp 988556378. Atendimento especial e o melhor para cuidar da saúde, beleza e bem-estar é na rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte do sorteio realizado nesse último domingo. Maria José Alves de Brito de Alagoinha, Pernambuco, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. Eminaldo de Alagoinha, Pernambuco, ganhou no segundo sorteio R$5.000 em dinheiro. Naziolino Manuel da Silva de Tuparatiga, Pernambuco, ganhou no terceiro sorteio R$5.000 em dinheiro. Dividiram o quarto sorteio R$40.000 em dinheiro. Hilda Alves dos Anjos Lira de Arco Verde e Wagner Leôncio dos Santos de Pesqueira, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você, vai ver. Garanhuns agora conta com a cirurgiã vascular, doutora Michele Chalegre, especialista no tratamento clínico e cirúrgico das doenças que afetam a circulação, tais como varize, trombose, pé diabético, entre outras. Realiza também ultrassonografia vascular, atendendo particular e convênio na Derma Clinic, Avenida Gonçalves Maia, em Garanhuns. Marque sua consulta pelo fone 999-884711 ou 3762-9863 e venha cuidar de sua saúde vascular. Doutora Michele Chalegre. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa, saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h03 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Comigo de segunda a sexta, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde, meus queridos ouvintes aqui. Já quero agradecer a audiência de vocês e também cumprimentar nosso colega lá de Belo Jardim, Felipe Barros. Fala, Felipe. Tô esperando minha vinheta. A vinheta dele. Tô esperando, tô aqui. Não, tá dizendo, não vai voltar. Assim, tá fazendo greve, ué. Mas, rapaz, tá vendo? Arnaldo, faça isso não, Arnaldo. Tanto que eu lhe considero, rapaz. Dele, tá vendo? Arrocha aí, Arnaldo. Só por caridade aí. Agora sim. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. É isso aí, meus amigos. Ontem o bicho pegou, né? A gente conversando aqui. Aliás, quero agradecer novamente ao pessoal da Federal que nos deu toda a atenção, pessoal da Secretaria de Comunicação da UFAP, da UFAPE, que também nos ajudou. Nós aqui com o Dr. Iron Mello, falamos da faculdade, falamos da vida dele, né? Experiência de ser vovô. Enfim, foi um programa bem bacana. Quem quiser, quem perdeu ontem, né? E quiser assistir, pode ir lá no YouTube, já está disponível, tá bom? E do no conhecimento. YouTube do Quarto Poder.
No Spotify, no Deezer, a gente tá lá também. Só procurar e assistir o episódio. Exatamente. E também falamos do conhecimento, né, técnico do professor Aaron Mello, ele que é doutor em zootecnia. Esse pessoal que cuida do agro, né, nos ajuda muito aqui na região. Com certeza. E depois a gente encerrou o programa com um embatezinho aqui, uma rosgazinha sobre quem vocês acham que vai ser candidato da terceira via, porque é disso que estamos tratando, nossos amigos. É disso que nós estamos tratando. O PSDB sempre foi a ponta de lança. Inclusive, da Matheus, oposição. eu acho que a gente vai comentar isso mais tarde no programa, porque a gente tem uma entrevista antes, mas os partidos de centro, ou ditos de centro, né, ficam ali no espectro entre a centro-esquerda e a centro-direita, se reuniram ontem para tentar definir um nome, unificar, né, uma candidatura aí para 2022, né? Ou seja, já descartando o apoio a Lula e descartando o apoio a Bolsonaro, de certa forma. Eu posso até adiantar, e no final a gente debate ela, mas a notícia que o Lucas está dizendo é da Globo, tá? Abaixo da Rede Globo, Arnaldo, como é que é? A gente é da Globo agora, eu não sabia. Mas acho que a gente é mais importante do que a Globo. Não sabia que a gente estava caindo para a Globo assim, não. Mas a notícia diz o seguinte, tá? O presidente do PSDB, Bruno Araújo, do Democratas, ACM Neto, né? O Antônio Carlos Magalhães Neto. Eu não sei quem é o presidente do PV, me desculpe, posso pesquisar depois. O presidente do Cidadania, acredito que ainda seja um pernambucano também. Eu me esqueço o nome dele, mas posso até pesquisar depois. E do Podemos, se não me engano, é uma mulher. Eu posso estar revisando depois. Desses partidos, PSDB, Democratas, Partido Verde, Cidadania e Podemos, ou seja, pelo menos aqui 2 de centro-esquerda, 1 de centro e 1 mais à direita, se reuniram ontem para discutir uma candidatura de centro para a eleição presidencial de 2022, tá? A chamada terceira via, na casa do advogado Daniel Aires, em Brasília. Representantes do MDB, o partido, o Movimento Democrático Brasileiro, né, e do Solidariedade, ao final do encontro, falaram o seguinte, que houve um consenso, tá? As legendas, essas 6 legendas, né? 7 legendas, na verdade, ao final do encontro, os dirigentes decidiram que não vão apoiar nem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Lembrando, Matheus, a gente vai comentar sobre isso também, mas quem fez essa articulação para unir os grupos foi Luiz Henrique Mandetta, né? Exatamente, esse foi o primeiro encontro das siglas para discutir o ano de 2022 e como o Lucas salientou aqui, muito bem pontuado, ele que provavelmente estará conosco em breve aqui, tá? Olha aí, Quarto Poder trará Mandetta em breve para vocês escutarem um pouquinho aqui. Exatamente, o ex-ministro da Saúde também foi deputado federal pelo Democratas do Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossense, ele que se é apontado também como um candidato à presidência da República, então presidenciável. Mas isso e muito mais a gente vai tratar no final da entrevista. E agora nós vamos aos intervalos. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Belo Jardim. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Poder. Matheus Fernandes. 12h09, meus amigos, de volta ao Quarto Poder. Hoje nós vamos receber uma entrevista muito importante, tá? Ele que é veterinário, produtor rural, consultor em agronegócios, secretário de Agricultura da cidade de Pedra, aqui em Pernambuco. Atualmente é responsável pelo canal Pingos de Leite no Instagram, no YouTube e no Facebook.
canal voltado exclusivamente para o setor leiteiro. Felipe, faça as honras do nosso convidado para essa entrevista da nossa quinta-feira, dia 17. A partir de agora, a nossa entrevista. Quarto Poder Entrevista. Boa tarde, meu amigo Mochi, secretário de Agricultura do município de Pedra, está aqui conosco hoje para falar um pouco a respeito do agronegócio na nossa região, no Agreste. Boa tarde. Acho que ele deve estar com algum problema de conexão. Tentando aqui contato com ele. A câmera dele está fechada e o microfone também. Pelo que a gente pode ver aqui. Agora está ouvindo? Está ouvindo? Pronto. Ouvindo. Agora. Muito boa tarde, Mocha Indaian Fernandes. É uma honra o senhor aqui no Quarto Poder. Muito bem. Estamos aqui, estamos à disposição. Felipe? Mochi, ontem nós recebemos aqui o professor Iron, né, da Universidade Federal do Agreste, e a gente comentava a respeito dos problemas que nós enfrentamos aqui em relação ao agronegócio, né? Algumas regiões, como, por exemplo, São Bento, super desenvolvida no agronegócio, e, no entanto, algumas outras regiões não conseguem alcançar esse desempenho. Ele, inclusive, comentou que ele acha que não é o potencial pelo que eu entendi, né, da visão dele, ele acredita que não é o potencial de Garanhuns, o agro, e sim de outras regiões, como que ele citou. E eu queria saber a sua visão a respeito dessa conversa que a gente teve ontem em relação ao agronegócio. Felipe, eu queria primeiro parabenizar vocês, esse grupo jovem que está fazendo o programa. Eu passo menos tempo em Garanhuns hoje do que antes, mas alguns dias que eu estive por aí, eu assisti o programa, eu ouvi o programa de vocês, e quero parabenizar vocês pela linha do programa, pela linha de conduta do programa, pela juventude de vocês. Isso é uma coisa muito importante. E eu realmente gostaria de parabenizá-los por isso, e parabenizar a rádio por abrir esse espaço aí. Veja, no caso do agronegócio, eu queria primeiro conceituar a região, né? Quando você fala Garanhuns, o município de Garanhuns, realmente o município de Garanhuns é muito pequeno, ele é um município agrícola, agropecuário, sem dúvida nenhuma, tem muita produção agrícola em Garanhuns, no município de Garanhuns, hortifruti, leite, gado de corte, mas o município de Garanhuns hoje é um município muito pequeno. Agora, a gente pode conceituar o Garanhuns ou então o Agreste Meridional, né? Aí a coisa toma um vulto diferente, né? Aí o Agreste Meridional eu discuto e eu acredito que ele seja totalmente vocacionado para o agronegócio, né? E São Bento faz parte desse setor, apesar de estar no Agreste Central. São Bento se relaciona muito mais com Garanhuns do que com os centros do Agreste Central, até pela vocação agropecuária, né? Então, se a gente conceituar o Agreste Meridional é totalmente vocacionado para o agronegócio, não tem dúvida. Você consegue ver, por exemplo, a produção de proteína animal, seja aves, seja ovos, seja leite, seja suíno, seja bovino. Agora, começando um pouco mais um movimento de gado de corte, né? E, além disso, agora, nos últimos anos, a partir do ano passado, um movimento muito grande de plantio de grãos, principalmente o milho, né? Então, isso caracteriza o Agreste como um grande produtor agropecuário. Com certeza. Uma das dúvidas que a gente colocava aqui, Mocho, secretário, a gente observava que, bom, você já falou, né, nessa questão do território. A gente já ouviu isso de outros produtores rurais aqui da nossa região também, ó. Garanhuns, apesar de ser um grande centro urbano, o território rural dele é muito pequeno, né? Ele não tem uma extensão muito grande. Apesar dele ter muitas qualidades, por exemplo, como é a água, né, em expansão, né? A gente tem água em condições de uso que quase nenhum município do estado de Pernambuco tem à disposição. Inclusive, a gente acaba ajudando, né, os outros municípios nesse sentido. Mas você acredita que é questão também de solo para a região de Garanhuns,
ou não tem nada a ver? O solo no Agreste é semelhante e aqui o que depender do estudo, a gente pode usar uma plantação, por exemplo, em grande escala, como acontece, sei lá, no Centro-Oeste, apesar de ter muito mais terra, isso é fato, mas ele tem um segmento, que é a soja, no caso lá. Para a nossa região, qual é o carro-chefe que você acredita que seja, como você já pontua, para além da bacia leiteira, né? Veja, vamos lá. O solo, como dizia Barbosa Lima Sobrinho, que era um dos primeiros ecologistas do Brasil, e ele dizia que a cada palmo de terra a gente tem um solo e um clima diferente no Brasil. E isso é verdade. Então a gente não tem um único solo no Agreste Meridional. O solo de Garanhuns, do Agreste, aí o Agreste de altitude é diferente do solo daqui do Agreste. Eu queria dizer também que Pedra ainda é Agreste Meridional, Buíque é Agreste Meridional, Tupanatinga é Agreste Meridional, Águas Belas é Agreste Meridional, Itaíba ainda é Agreste Meridional, a Venturosa, a Lagoinha e tal. Então, nós temos solos totalmente diferentes em vários lugares. Agora, a diferença nossa para o Centro-Oeste, em termos de produção de grãos em larga escala, é basicamente um regime de chuva, bem menos definido que nós temos aqui, né? Mas também a questão da mecanização. Não dá para fazer agricultura em larga escala sem a mecanização. E na nossa região, não é todos os solos que dá para mecanização, não pelo solo, mas pela topografia, pelo relevo. Nós estamos num solo muito acidentado, montanhoso e tal. Se você observar bem a região de Garanhuns, você não consegue ter, por exemplo, 100, 150, 200 hectares plano. Isso ocorre um pouco em Correntes, isso ocorre um pouco em Lagoa do Ouro, um pouco aqui na região de Buíque, e é isso que está ocorrendo, e está ocasionando, por exemplo, a expansão do plantio de grãos aí na nossa região. Se você pegar Lagoa do Ouro, Correntes, na divisa com Alagoas ali, consegue ter um solo, uma região um pouco mais plana, um regime de chuva um pouco mais definido, justamente nesse período que nós estamos até julho, um pouco agosto, e dado a isso é que está ocorrendo hoje em dia uma expansão muito grande do plantio de milho, por exemplo. Eu estava vendo ontem num grupo aqui o uso, por exemplo, de drones na mecanização rural, através de drones para fazer pulverização de defensivos agrícolas, aí na região de Bom Conselho. Então, o que a gente pode definir é região mais planas, grãos, região um pouco mais montanhosa, a criação de animais, no caso específico, bovino de leite, caprino, ovino, suíno e tal. Então, a gente começa a ter essas definições, não por conta de indicação política pública, não, mas uma definição das especializações dos produtores. Inclusive, no caso do milho, está chegando muita gente de Sergipe para transferir tecnologia e, às vezes, investir nesse mercado de produção de grãos aqui no Agreste. Porque, para produzir proteína animal, como a gente produz, a nossa produção é totalmente dependente dos grãos que vêm do Centro-Oeste. Então, São Bento do Una é um grande produtor de avicultura, seja de frango de corte, seja de ovos, muito mais de ovos, mas que a avicultura do Agreste é totalmente dependente da carreta que vem do Sudeste com soja e milho. E hoje existe uma tentativa de diminuir essa dependência com a produção, pelo menos, de milho aqui. Eu acho que no futuro vai começar a aparecer um pouco de soja também, se tiver condições de mecanização. Poxa, só antes, roubando um pouquinho monopolizando um pouquinho as perguntas aqui, só um pouquinho, porque você tocou num ponto que eu trabalhei tanto na Nato quanto na Unilever, e as duas se utilizam, né, da questão do milho, do amido do milho, a Unilever, no caso, que ela produz a maisena, né, a cremosinha da nossa região, ali como quem vai para Paranatama, mas sendo mais específico, a central da Unilever, ali, que inclusive tem distribuição, e também a Nato, que é como quem vai para Brejão, para que as pessoas se localizem, que utiliza para suas granjas a questão do milho, né, que faz a ração, enfim, dentre outros derivados que necessita do milho. E, por vezes, isso é verdade o que você falou, tá? A maioria inclusive da Argentina, já foi necessário a importação de milho, né, do grão, para poder produzir os insumos para essas duas matrizes. Tanto o alimento humano quanto o alimento animal foi necessário a importação. Tu acha que talvez no médio e longo prazo possa
ser feita a substituição de importação para o plantio local, de fato, e a compra ser feita na região? Veja, é muito difícil chegar a ser autossuficiente em grãos aqui, porque o consumo é muito grande. Se você pegar a Nato, se pegar a Granja Almeida, se pegar as grandes fazendas de leite, que são pulverizadas, mas quando junta todos tem um consumo muito grande, é muito difícil que a gente consiga ter autossuficiente em grãos. Pelo que eu disse, por não ter tantas terras agricultáveis e mecanizadas de forma plana. Não dá para produzir grãos hoje com mão de obra sem mecanização. Então, eu acho difícil chegar. Agora, vai chegar um ponto, colegas, que vai ter uma produção que vai, pelo menos, dar uma balizada nos preços, diminuir um pouco a dependência, balizar um pouco os preços, para não ter essa carência e essa dependência tão grande. Hoje, por exemplo, o estado de Sergipe, no Brasil a gente tem a safra de milho, tem a safrinha. Hoje, Sergipe, Alagoas e Bahia, que chama, já tem até uma sigla para esses 3 estados ali, né, que é Cealba, um negócio aqui. Que é Sergipe, Alagoas e Bahia, num certo... Hoje já existe a terceira safra considerada no Brasil, que é a safra de Sergipe. Sergipe, o ano passado, por exemplo, plantou 250 mil hectares de milho, com toda a tecnificação, com toda a tecnologia, com altos índices de produtividade, o que hoje garante um pouco de suprir a necessidade do milho daqui de Pernambuco, já vem grande parte de Sergipe. Só que antes, Sergipe era descolada do centro-sul e do sudeste na questão de preço, mas quando Sergipe profissionalizou a produção, hoje eles estão totalmente atrelados aos preços do sul e sudeste. Hoje Sergipe é considerado uma terceira safra no Brasil. Sergipe, um pouco de Alagoas e um pouco da Bahia. E eles estão ampliando muito isso lá, e eles estão vindo aqui para o Agreste já com essa tecnologia de produção. Agora, outro fato importante que talvez não é lembrado é que parte da produção, por exemplo, de milho de sul aqui do Agreste não vai diretamente para grão, vai para a silagem, para os animais, para servir de suporte forrageiro em forma de silagem, principalmente para os bovinos. Então, nem tudo vai para o grão, parte fica na silagem para o suporte forrageiro. Então, isso não contabiliza como grande quantidade de produção de grãos, mas tem uma importância muito grande na alimentação do rebanho quando vai diretamente para a silagem. Excelente, Mochi. A gente tem uma curiosidade enorme nessa questão do agro, porque a gente vê que, por exemplo, a gente dá show, né? Mundialmente, a gente é o melhor agro, mais eficiente do mundo, e a gente gostaria que nossa região fizesse mais parte disso, né? Da forma possível, como você vem pontuando aí, com todas as nossas diferenças locais e regionais, mas a gente gostaria que talvez o Nordeste, Pernambuco, e por que não o Agreste Meridional, o Agreste de Pernambuco, de forma geral, abocanhasse mais uma parte dessa riqueza, né? Mas a gente está nesse assunto muito interessante. Nós vamos aos intervalos, 12h23, e voltamos em instantes. Mochi, Pois não. a gente tá com um retornozinho no áudio, Quarto poder. que talvez seja... Você tá escutando no rádio também? Não, tudo não. Porque tá dando... Quando a gente fala com você, tá dando retorno, sabe? Você não, você quando fala tá bem. Só que quando a gente fala, tá dando um ruído. 2,3. Não, mas tudo não. Tá não, né? Acesse maranofm.com. Siga também nas redes sociais, no Instagram, Face e Twitter. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante.
isso aí, meus amigos. Estamos de volta 12h22, tá? A gente não tá botando no tempo, não, porque o relógio aqui da rádio estava errado. E aí, o Matheus falou 12h23. Eu vou fazer minha pergunta para o secretário. Primeiramente, boa tarde, secretário. Minha pergunta vai direcionada a uma questão mais macro, né, do agronegócio de forma geral. Recentemente, o Banco Mundial colocou Pernambuco como o pior estado da federação, o pior estado do Brasil para se fazer negócios. E aí eu queria perguntar ao senhor se vocês sentem isso também na agropecuária, no agronegócio de forma geral, se vocês sentem que Pernambuco está muito aquém do que deveria, traçando paralelo com o cenário nacional. E também perguntar se, eventualmente, está sendo discutido agora no Congresso Nacional o marco do meio ambiente, e eu vi que tem algumas restrições lá que provavelmente vão prejudicar o setor do agronegócio, né? Então eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê o agronegócio em Pernambuco e como o senhor vê nacionalmente, né? Essa questão da burocracia e de tudo que eventualmente atrapalha. Ok. Eu queria só voltar a um comentário que foi feito anterior pelo colega aí. É o seguinte, não fique triste, não. O nosso agreste, Pernambuco é referência em fruticultura no Vale do São Francisco, dá show, né? E o nosso agreste, por exemplo, a nossa região agreste de produção de leite, para quem é produtor realmente profissional, as médias de produção dos nossos municípios aqui, dos nossos produtores, é muito próximo das médias de produção, de produtividade de Santa Catarina e do Paraná. Se você observar bem a pesquisa de pecuária do IBGE, por exemplo, do município, o município da Pedra tem um dos melhores índices de produção de leite por quilômetro quadrado. Leite, vaca, quilômetro quadrado, ou seja, as vacas aqui são um pouco mais produtivas. Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, a região do Vale do Ipanema dá show de produção de leite, com todas as adversidades que existem. E aí eu faço a ligação dessa resposta, desse comentário, com as adversidades que o Estado tem. Na parte burocrática, um pouco menos, tá? Por conta de que a produção primária tem menos formalidades, necessidade de formalização, e existe muita informalidade no setor rural, apesar de ter evoluído muito, principalmente a parte trabalhista. Hoje, o meio rural emprega muita gente, e com a flexibilização que teve na lei trabalhista, hoje as fazendas, as propriedades estão empregando muito mais gente com carteira assinada, e isso dá um reflexo muito grande, por exemplo, nos índices de emprego no setor rural. As dificuldades que o setor rural, basicamente o leite, aqui no Agreste Meridional e os outros setores, não estão só na burocracia, estão principalmente na falta de infraestrutura. Por exemplo, as estradas por onde passa o leite de Pernambuco, talvez sejam as piores do Brasil. E se você imaginar fazer uma aventura de ir de Águas Belas para Arco Verde, ou de Arco Verde para Águas Belas passando em Itaíba, você vai ver que é uma verdadeira aventura, né? Se você entrar nas estradas vicinais, nas PEs aqui, onde transporta o leite, nesses municípios que eu te citei, é uma aventura. A energia elétrica aqui é cara demais, com altos índices de impostos, e além disso, de baixa qualidade. Você, às vezes, tem regiões aqui que quando você bota uma máquina a mais, a energia cai, né? Além de ser cara, não tem a qualidade, a quantidade de voltagem, de quilowatts que precisaria ter para atender às necessidades do campo, né? Se você pegar a distribuição de água, a água aqui, a água no Pernambuco é urbana. A água no setor rural, cada produtor tem que produzir, canalizar, tratar e usar sua água. Não existe nenhum tipo de trabalho para que chegue água para o produtor. Nas cidades chega o abastecimento d'água. Às vezes a adutora passa na fazenda para levar água para a cidade e a fazenda não tem acesso a água nenhuma, né? Então ele tem que furar poço, fazer barragem, transportar, canalizar, botar bomba, tudo isso por custo dele, né? Eu gosto de fazer uma comparação. Se você chegar numa cidade qualquer e disser que vai abrir uma empresa com 50 empregos, vão dar terreno, vão dar todo tipo de acesso para essa empresa montar aqui. Aqui a gente tem fazenda que tem 60, 70 produtores, não tem nenhum, aliás, 70 funcionários, não tem nenhum tipo de benefício. Tudo o fazendeiro tem que providenciar a água, tem que providenciar o acesso, tem que providenciar a sua segurança, tem que providenciar o treinamento do pessoal. Aí quando chega na propriedade, que tem uma dificuldade, aí diz, não é trabalho escravo.
Agora, ele não tem nenhum tipo de suporte, seja de nenhum órgão, para que ele possa exercer a sua atividade de forma um pouco mais profissional, atendendo às necessidades e às legislações. No nosso caso específico, para tentar fechar a pergunta, a nossa maior dificuldade hoje é infraestrutura. Além de todas as dificuldades de custo de produção, tudo isso, a nossa dificuldade hoje é a infraestrutura, principalmente estrada, energia e água. Mogi, aproveitando, eu sei que você tem um grande conhecimento nessa área, já que você trabalhou muito tempo no Sebrae, né? Então essa parte de apoio ao empreendedor, você conhece como ninguém. E se a gente viajar e for para o interior de São Paulo, por exemplo, para onde a gente olhar lá, a gente vê plantações e plantações, né? Um desenvolvimento e uma produtividade muito grande. É uma impressão errada minha, mas eu acho que nós temos muitas terras paradas sem uso, né? Então, aqui vai uma questão. Como é que a gente faz para incentivar que as pessoas produzam mais em suas terras, em suas propriedades? Ou essa visão que eu tenho é uma visão equivocada sobre o nosso contexto? Não é equivocada não, veja. E aí isso que você perguntou ajuda um pouco a pergunta anterior sobre o meio ambiente, sobre o CAR e tal. O produtor rural, geralmente, ele usa o máximo de terra possível, mas por falta de condições, ele também preserva, a vida preservando a natureza. Nos últimos anos, foi feito o cadastramento ambiental rural, que hoje dá números à questão da vegetação, basicamente, e das reservas vegetais de cada propriedade. Por exemplo, eu tenho uma propriedade e eu tenho que guardar, além de um rio que passa na minha propriedade, eu tenho que guardar a margem do rio e eu tenho que guardar mais 20% da propriedade como reserva permanente, reserva obrigatória. Isso está declarado no CAR, é um documento público. Se eu mexer com isso, por satélite, eles vão descobrir e vão ter algum tipo de penalidade. Então, na questão do meio ambiente, na nossa região, a preocupação é muito pequena em termos de dificuldade de preservar, porque, por conta do que você disse, ninguém consegue trabalhar a propriedade toda por falta de condições mesmo. Agora, além disso, o que existe e o que prosperou nos últimos anos aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste, é a política do assistencialismo, é a política dos auxílios, é a política do receber pouco para viver e não tentar empreender para melhorar de vida, para crescer. Então, sem dúvida nenhuma, se você observar o nosso município, qualquer um deles, a produção hoje individual é muito pequena nas propriedades, em termos de grãos, por exemplo. Antigamente, toda propriedade produzia para comer. Hoje, a maior parte das comidas vem de fora. Aquela mentira que se tornou verdade, de que tudo se produz, 70% que se produz e se come, vem da agricultura familiar, é uma mentira que repetidas vezes virou verdade. Se você pegar o que a gente come em casa, no Nordeste, no Brasil todo, se colocar a agricultura familiar para produzir isso, principalmente no Nordeste, a gente vai morrer de fome. Parece que eu estou dizendo um absurdo, parece que eu vou ser processado pelo que eu estou dizendo, mas é verdade. Vamos fazer um exercício, um milho. De onde é que vem a soja? De onde é que vem o óleo de soja? De onde é que vem o feijão? De onde é que vem o arroz? De onde é que vem como é que se diz, a carne? De onde é que vem o frango? A agricultura familiar tem poucas produções que são mais democratizadas ou mais pulverizadas. O leite é uma delas. O leite está presente em todas as faixas de propriedade. A avicultura um pouco e a fruticultura um pouco, mas basicamente hortifruti. Você disser que é hortifruti vem a maior parte da agricultura familiar, é verdade, mas não é todo o alimento. Aquela máxima que se criou, bem bonitinha, que é boa de contar e que é ótima de entender. Agronegócio, exportação. Agricultura familiar, comida na mesa. Isso é a coisa mais bonita do mundo, só que não é verdade. Se tirar a comida do agronegócio, a gente vai morrer de fome no Brasil. Tá? Por quê? Porque falta condições para o pequeno. Eu não estou dizendo que o pequeno deixa de fazer por culpa dele, não. Falta condições, falta técnica, falta assistência. Por exemplo, Pernambuco tinha o IPA, tinha a Emater, tinha a CISAGO, tinha a CILP, tinha o BANDEP, tinha a Semente,
todos os órgãos de apoio à agricultura. Hoje só tem o IPA e olha, veja como está o IPA. Nada contra os técnicos, nada contra a tecnologia que o IPA já programou, mas hoje o IPA não tem perna para fazer a assistência técnica necessária à produção. Pernambuco tinha uma estrutura enorme de apoio à agricultura, foi toda desmontada. Tinha o Bandé para fazer o crédito, tinha a Silco para comprar o leite, tinha semente, papapá. Hoje não tem mais nada disso. Hoje tem um IPA fazendo uma coisa muito simples, não tem um desdobramento necessário para o desenvolvimento da agricultura. Então, o produtor pequeno que não produz não é só culpa dele. De um lado, alguém oferece um auxílio e de outro não tem nenhuma tipo de alternativa de apoio para que ele possa produzir. Mochi, você tocou agora num ponto que, para mim, faz muita diferença, eu que sou formando em economia, e eu tenho um olhar muito especial para a focalização do crédito. Inclusive, pretendo me especializar no crédito focalizado para determinados mercados. O agropecuário não é diferente disso, né? Arnaldo? O agropecuário não é diferente disso, né? E o que a gente pode fazer é o seguinte, pelo que eu observo, né? A focalização dos dados para desenvolver crédito em políticas públicas de forma produtiva, não de forma a sustentar algo que só gere ônus, faz uma política social para ficar bonita no papel, nem o pequeno agricultor consegue avançar sobre aquilo que ele necessita, tanto para a sua alimentação quanto para o seu comércio, mesmo que seja pequeno, enfim, complementar ao agronegócio de forma geral, mas acaba se tornando uma política pública cara para quem paga, que é o pagador de imposto, que faz via crédito a Banco do Nordeste, enfim, entre outros, e pouco para quem recebe, muito difícil, inclusive, para quem recebe, porque as demandas de garantia de crédito hoje não são nada fáceis, né? Sabe disso. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente vem acrescentando aqui, inclusive um abraço para o professor Écio, ele quem fez o plano de negócios da Master Boi, que vai movimentar, se não me engano, o abate de 800 animais, não sei se dia. Inicialmente, pelo que Alvinho falou aqui, 800 dias. Vai começar em 600 boi dia e vai aumentando progressivamente até chegar a 800 e alguma coisa. Exato. Você acha que é possível para os pecuaristas locais, do pequeno, médio, enfim, indefinido, a faixa de crédito vai ser adequada a cada formato, mas você acha que um desenho, por exemplo, via Codean, ou então outros instrumentos de políticas públicas desenhada para o sentido da formalização desse setor agropecuarista, informação do subsídio, né, do animal mesmo, para essa grande empresa que vai se alocar na nossa região. Eu acho que isso aí pode ser um bom caminho, aferir os dados, fazer a política pública e beneficiar a todos nesse setor. Como é que tu vê isso? Não, eu vejo que tem essa possibilidade, né? A gente tem muita dificuldade hoje no crédito agrícola porque não dá para fazer crédito agrícola sem um acompanhamento técnico, né? O que se vê hoje em dia é basicamente quem consegue ter acesso ao crédito, ele não tem um acompanhamento administrativo da empresa rural para conseguir ter os resultados que possam pagar o crédito e retornar alguma coisa para ele, né? No caso específico da bovinicultura, é uma coisa que vai ter que se construir basicamente do novo, porque não existe experiência aqui nessa nossa região desse tipo de crédito. A bovinicultura de corte é uma atividade que leva pelo menos 2 anos para você sair do bezerro e entregar o animal no abatedouro. Isso aí vai requerer pelo menos 2 custeios de 2 anos, né? Então, é uma coisa totalmente nova que precisa ser avaliada. Eu vejo com muito bons olhos essa vinda dessa empresa para o Agreste. A gente hoje não tem condições de dar o suporte em termos de animais que eles precisam, realmente não tem, né? Vai ter que ser feito um trabalho muito grande. Inclusive, existem alguns produtores que estão fazendo meio termo entre leite e carne, né? Colocando raças zebuínas em animais holandeses para nascer um bezerro que seja para corte, né?
já tem esse movimento aqui, em tamanho muito pequeno, mas já está ocorrendo isso. Agora, a parte de crédito, o que eu imagino de crédito nesse sentido é que ter que ser todo redesenhado, porque também o pecuarista de leite e de corte não tem como é que se diz, esse costume de obter crédito para esse tipo de coisa. Então vai ter que ser todo feito um redesenho disso aí, com muito cuidado. Porque no caso específico da agricultura, na pecuária também, uma dificuldade que eu vejo aqui no Brasil, eu já tive essa oportunidade de ver isso em outros lugares, não é no crédito do custeio, não é no crédito, basicamente a dificuldade maior no investimento. Porque como todo investimento é de longo prazo, o prazo de pagamento não é do tamanho do tempo que o investimento leva. Por exemplo, se um trator tem 30 anos de vida útil, por que tem que pagar ele em 5? Né? Se um galpão tem uma vida útil de 50 anos, um galpão pré-moldado tem uma vida útil de 50 anos, por que tem que pagar ele em 5 ou 8 anos? Né? Eu estou chutando, eu não estou dizendo os tempos exatos, não, mas tem um desequilíbrio, tem um descompasso entre a vida útil do equipamento ou do investimento para o tamanho, o prazo do crédito contratado. Outra coisa que tem dificuldade é que alguns investimentos não se pagam. É como se fosse morto. Então, esse investimento precisava ter, dos bancos oficiais, um rebate ou um custo zero em termos de crédito. Por exemplo, cerca não tem como reverter. Barragem não tem como reverter. Né? Curral não tem como reverter isso aí. Esse dinheiro voltar é um dinheiro morto. Vaca paga, boi paga, bezerro paga, trator se paga. Mas uma cerca talvez não consiga se pagar. Então, em algum momento, e aí falando com você, economista, que tem vontade de trabalhar o crédito, em algum momento também vai ter que ser revisto os prazos de pagamento para investimento de longo prazo. Então, isso é uma coisa que precisa mexer também. Interessante. Mochi, eu quero fazer uma pergunta ao senhor relacionada a esse projeto aí, o Pingos de Leite, né? Eu tô vendo, para quem está acompanhando no YouTube, tá vendo na tela do senhor, tem um nomezinho aí, Pingos de Leite, eu tenho pesquisado agora, é um projeto informativo do agronegócio, né? Você pode nos contar um pouco como funciona, o que é e de onde veio a ideia? Vamos lá, eu desde que nasci, que eu só penso em leite. Primeiro eu mamei 5 anos e meio, por aí você já tira à vontade, né? Então me formei veterinário, fui trabalhar com leite em Alagoas, em Pernambuco, depois entrei no Sebrae e aprendi a conversar. Eu não entendo muita coisa, não. Eu não sei quase nada, mas eu conheço muita gente que sabe muita coisa. Nada, conhecedor. Quando veio a pandemia, eu tinha saído do Sebrae, estava só ligado na minha propriedade e muito parado. Além da própria imposição da pandemia, eu não estava com um cargo, não estava com um emprego, então estava me relacionando pouco com os amigos, com a quantidade grande de amigos que eu tenho, né? E com quem eu já trabalhei muito tempo, tracei muitas conversas e tal. Então, minha esposa é jornalista e ela ficou incomodada, disse, você tem que fazer uma live. A gente já tinha criado o Instagram Pingo de Leite, porque leite, diferente de outras atividades, é de pingo em pingo. Se ganha dinheiro em leite de centavos, não é de real, não. Se ganha nos centavos, ou se perde, né? Mas, então, leite é de pingo em pingo. Eu escutei um dia desse de um senhor lá de Bodocó, o produtor, com quem eu fiz uma live dentro dele, você está certo no nome, é pingo mesmo, leite é de pinguinho em pinguinho, meu filho, para encher o balde. E aí, o pessoal disse, por que não bota balde de leite? Porque primeiro já tinha uma empresa grande que chama Balde Branco, eu não queria confundir. E aí eu pensei, pingo de leite, a gente vai fazendo aos poucos, né, de pinguinho em pinguinho. Então a ideia do Instagram foi dar notícias do leite, colocar notícias, e a partir daí surgiu a ideia de fazer live. E aí Jaqueline, que é minha esposa, disse, Mocho, faz uma live contigo, conversando sobre a ação da igreja. O povo só vai aguentar 2 sábados. No terceiro ninguém assiste. Aí depois de rapaz, eu vou começar a fazer entrevista, eu vou começar a convidar meus amigos, e a gente vai fazer entrevista, uma live de entrevista toda semana. A gente vem fazendo isso desde setembro. Nesse nosso Instagram, a gente já teve mais de 20 lives, muito boas, com uma audiência muito boa, a repercussão depois é muito positiva. As pessoas do setor já identificaram esse canal como um canal de informação.
Depois disso, a gente começou a colher dados de preço de produtos regionais, queijo, leite, os custos de produção, os grãos, os farelos, tudo. Faz um boletim na sexta-feira. Depois já apareceu a oportunidade de fazer outro boletim na quarta-feira com as cotações do mercado de agro nacional e internacional. Preço de leite em pó internacional, preço de milho lá em Chicago, preço de soja. Ou seja, a gente está evoluindo para se tornar um canal de informação, que o produtor, nesse canal, tem quase todas as informações. A gente vai lançar um novo informativo na segunda-feira, vai ficar um na segunda, na quarta, na sexta. O da segunda vai ser com dicas de veterinária, dicas de zootecnia, dicas de agronomia, para que a gente possa movimentar, porque a nossa região produz, é agrícola, é agropecuária e, às vezes, tem vergonha de dizer que é. Por exemplo, Garanhuns é uma cidade totalmente agropecuária e tem vergonha de dizer que é. Garanhuns gosta de dizer que é turística. Garanhuns gosta de dizer que é polo, não sei o quê. Garanhuns é um município, uma cidade, um centro da região agropecuária do Agreste. Garanhuns é agropecuária. Os outros setores são anexos, que são muito bons. Agora, se tirar a agropecuária de Garanhuns, a gente vê o resultado muito grande quando acontece isso. Poxa, a gente tá já chegando no finalzinho, mas esse papo é muito bom, né? A gente gosta muito do assunto e sempre fica uma pergunta hoje que a gente quer encaixar, mas agora você tocou num ponto muito importante. Eu sou dos caras mais chatos que tem nessa questão de dados, principalmente por conta da veia econômica que eu tenho, mas é porque quando a gente aferiu o PIB, ano passado o Felipe foi candidato a vereador e a gente fez questão de mapear todos os problemas de Garanhuns e todas as coisas boas que Garanhuns tem, e a gente olhando a composição do PIB, que é a riqueza do município, era muito pouco aferido a questão agro, de forma geral, tá? Tanto da bacia leiteira, quanto do plantador de pequeno porte, de médio porte, era 1% era a produção de riqueza relevante no município. O que a gente achou que não pode proceder como verdade, porque a gente sabe que existe, apesar do município ter ser uma região pequena, existem grandes propriedades rurais no nosso município. Eu acho que falta, de fato, esse trabalho de dar informação, dados, né? De formalizar esses dados. Você, como secretário aí de Pedra, como é que tem sido para tu, à frente da Secretaria de Agricultura daí, observar e formalizar esse pessoal, ter os dados, saber quantas propriedades tem, o que produz, como produz, qual a safra, enfim, como é que tem sido para vocês esse desafio? Olha, o primeiro desafio é dados, como você disse. O IBGE lança dados de 10 em 10 anos, quando a gente vai precisar, não tá atualizado, né? A gente criou um boletim aqui, um boletim que eu fiz isso há muito tempo atrás com o pessoal da CPEA, lá atrás, nos anos 2000 e pouco. Eu adaptei esse boletim para esse questionário para o meio eletrônico, o Google, e estou mandando para os produtores e recebendo a resposta. Depois disso, a gente vai fazer um apanhado de quem não mandou, nas grandes propriedades e nos setores, né? Para a gente fazer um levantamento da produção agrícola do município da Pedra, notadamente o leite, porque eu acho que é um ponto de partida para qualquer planejamento, para qualquer intenção de planejar políticas públicas para o município. Mas as pessoas têm dificuldade de colocar esses dados também. Mas a gente está evoluindo nisso aí. Eu acho que a gente vai ter uma concretização disso, acho que no segundo semestre, de forma bem tranquila, porque isso também tem um custo. Você fazer um censo agropecuário municipal com recurso do município é muito caro, né? Você vê que o IBGE faz isso nacionalmente faz 10 em 10 anos. Agora, todo município precisava ter uma coisa dessa. Especificamente, Garanhuns, o Garanhuns deixou de ser importante ao setor rural quando perdeu população. Hoje o voto está na cidade. É melhor fazer alguma coisa no Manechel ou fazer uma coisa em todo o município de Garanhuns? Onde é que tem mais voto? No Manechel. Então, isso nem se discute. Na gestão passada, eu estava um pouco mais próximo, porque estava em Garanhuns, no Sebrae, e porque minha esposa trabalhava na prefeitura, e eu vi que não existiu. E hoje também não existe, não sei, nenhum tipo de ação no setor rural. Não existe. O setor rural é desprezado. É desprezado. Por quê? Por uma coisa muito simples, não tem mais voto. O político vai onde tem o voto. No setor rural não tem mais. Garanhuns tem o quê? 100 e tantos mil habitantes. Se você pegar a população de Garanhuns, urbano e rural, você vai ver a diferença. Um bairro populoso de Garanhuns suplanta a quantidade de votos que tem toda a região rural de Garanhuns. Para onde é que o político vai canalizar as suas ações?
pronto, tem mais voto. Isso é uma equação muito simples, muito fria. E não é nessa gestão, não, que eu nem estou acompanhando. É em todas as gestões. O município da Pedra, por ser um município menor, tem uma população rural muito maior e ser um município altamente dependente do setor rural, existe essa importância de se fazer um trabalho desse, e a gente está fazendo esse levantamento e estamos começando algumas ações de agricultura, de agropecuária, de abastecimento no setor, porque também, por conta de algumas orientações de gestões passadas, a secretaria era basicamente ligada aos programas sociais da agricultura familiar. Basicamente, não tinha nenhuma ação para o produtor de leite, por exemplo, que é quem carrega o município nas costas, era só agricultura familiar, plano safra, não sei o quê, seguro safra e distribuição de semente, ou seja, era uma secretaria da agricultura familiar. Nada contra a agricultura familiar. A nossa secretaria também é de agricultura, de pecuária, de abastecimento, e vai lá. Mochi, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradeço a sua presença e gostaria de fazer um último pedido, que você deixasse uma recomendação de livro e filme para nossos ouvintes. Rapaz, de livro, qualquer livro que seja de Alisson Paulinelli, que foi o cara que revolucionou a agricultura brasileira e que está sendo cotado para ser Prêmio Nobel da Paz por conta do que ele fez na agricultura. Quem produz alimento evita guerra. Né? O Brasil é o grande player mundial, porque o Brasil produz alimento de forma estratégica, forte e muito. E esse cara foi o responsável disso. Alisson Paulinelli, inclusive, está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Essa é uma figura. Filme. O menino que descobriu o vento, ou é o menino que inventou o vento. É um menino lá da África que começou a ver a possibilidade de, com o catavento, puxar água para a agricultura primária, primaríssima, rudimentar lá na região dele, na África, e criou um desenvolvimento diferenciado. Filmezinho simples, básico, mas muito bom, vale a pena. Puxa, a gente agradece muito a tua participação e já faz o convite para novas oportunidades, tá? Sempre que tiver algum assunto novo, alguma coisa que você acha relevante, trazer aqui para o Quarto Poder, os microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder estarão sempre abertos. Muito obrigado pela sua participação hoje. Agradeço, parabenizo vocês, estou sempre à disposição, o Felipe sabe disso, e assim que a gente puder, pode me chamar que a gente volta de vez. Convidei o prefeito da Pedra, o Felipe fez o convite ao prefeito da Pedra para participar, disse que podíamos fazer por link, ele disse, não, a gente vai lá fazer pessoalmente, sem problema nenhum. Então, ele está à disposição, é só a gente marcar a data que ele vai participar. E uma coisa que eu queria pedir a vocês é que sigam, curtam e compartilhem o Pingos de Leite. Tem muita informação boa lá e aceito sugestões, dicas e feedback. Estamos à disposição de vocês. Um abraço grande. Perfeitamente. Todos os ouvintes que quiserem ver esse conteúdo podem seguir lá, @Pingos de Leite. E ó, pessoal, quando o nosso amigo Mochi vier para cá, eu vou pedir para ele trazer um queijinho, viu, da Pedra, porque a gente poder experimentar aqui. É importante. Tá muito bom. Muito bom. Um abraço grande. Valeu, Mochi. Grande abraço. A gente vai aos intervalos aqui rapidinho, 12h51, e voltamos já já. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor. Muito obrigado, Mochi. O sucesso, 24 horas no ar. Marano FM. Em Palmeirina, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder.
Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h52, estamos de volta no Quarto Poder, depois dessa entrevista muito importante para a nossa região, tratando do agro, tratando do homem do campo. Ele que, como já foi pontuado aqui por Moshe Dayan, nome de herói israelense, pontuou muito bem, né, como é necessário ter a atenção especial, né, de forma objetiva e clara, crédito e estudo sobre o solo. Não adianta dar a semente se não estudar o solo, né? Olha, pessoal, e para vocês verem a importância da agricultura brasileira, levando em consideração que o agronegócio brasileiro ainda está muito aquém do que deveria ser, tá? A gente tem um potencial enorme para explorar isso, mas eu estou com alguns dados aqui, por exemplo, sobre café. Café é uma coisa que todo mundo gosta, a gente estava tomando um cafezinho agora há pouco, o Arnaldo deixou a garrafa aberta, estava frio o café, mas enfim. Mas isso não, Arnaldo. O seguinte, ó, a cada 3 xícaras de café consumidas no mundo, um dos cafés é originário do Brasil. São 7 bilhões de pessoas no mundo, meus amigos. Então, a gente sabe que a agricultura brasileira, de forma geral, o agronegócio, a agropecuária também, ela é muito importante, é relevante para o mundo, né? E um outro dado aqui que eu achei muito interessante, a cada 4 pratos de comida servidos no mundo, em um desses pratos tem um ingrediente originário do Brasil, tá? Ou seja, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em 180 mercados diversos aí ao redor do mundo. Então, acho que é relevante a gente entender que a agricultura, o agronegócio, é uma força que pode movimentar a economia brasileira para muito além do que ela é hoje. A gente tem países aí na Oceania, por exemplo, na própria Europa, que são totalmente independentes da agricultura e tem PIBs consideráveis, né? Então a gente tem aí um potencial para crescer e eu vejo que muita gente meio que desvaloriza, né? As próprias políticas públicas são poucas nesse sentido e há também aqueles que querem impedir o agronegócio. As pessoas deveriam pesquisar e buscar a ciência, né? E a ciência dos dados, ela não se importa com os sentimentos, ela não se importa com o eu acho de muita gente que fala da boca para fora sem ter aberto um livro sobre nada, né? Às vezes nem é do setor e ainda fala um monte de besteira, mas deveria se importar mais em estudar mais, saber mais, pular a narrativa político-partidária de qualquer lado, abrir o livro, estudar horas e horas. A gente tem uma formação de engenheiros agrônomos aqui de grande importância na nossa região, que sabem de fato como é importante, né? Uma coisa que o Moshe Dayan pontuou muito bem é que esse negócio de agricultura familiar, sustentar a alimentação em massa, nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil, é impossível, meu amigo, que o sítio do seu Zé lá no cantinho de Jupi alimente 212 milhões de brasileiros, tá? Vamos pensar mais com o cérebro do que com a narrativa político-partidária. Mas agora a gente tem uma coisa que o Lucas pontuou bem, tá? Pernambuco, meus amigos, infelizmente, não é por falta de aviso, né? Está em último lugar no ranking de estados de mais difícil fazer negócio. Quem fala para nós é o professor Écio Costa. Economia e Negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a divulgação do ranking Doing Business que foi elaborado esse ano para os estados brasileiros. Isso chamou muita atenção, porque normalmente esse ranking ele é feito dentre os países e o Brasil tem apresentado geralmente um desempenho muito negativo e dessa vez o Banco Mundial apresentou para os estados brasileiros. Esse foi um relatório contratado pelo SEBRAE, FEBRABAN, Confederação Nacional do Comércio e o Moderniza Brasil. E quando a gente vai analisar, 5 indicadores foram utilizados para fazer essa comparação das 27 unidades federativas. Abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção,
registro de propriedades, pagamento de impostos, execução de contratos. E assim a gente pode ver qual foi, né, o desempenho desses estados. E, infelizmente, o estado de Pernambuco ficou na 27ª posição, ou seja, ficou em último lugar no ranking. Quando a gente vai olhar dentro dos 5 subitens, Pernambuco ficou com a 26ª posição na obtenção de alvarás de construção e na 25ª posição na execução de contratos. O desempenho melhor, né, o primeiro lugar para a classificação pernambucana foi para a abertura de empresas, onde ficou em 11º lugar. Chama muita atenção porque Pernambuco termina perdendo de fazer negócios, de atrair investimentos, por conta desse tamanho da burocracia que nós temos aqui no estado de Pernambuco. Isso, inclusive, vem, de certa forma, alinhado com a pesquisa recente que o LIDE Pernambuco fez e que aponta justamente o judiciário, né, e também a obtenção de alvarás como dos principais problemas do nosso estado, com respostas dos próprios empresários. Também, quando a gente vai olhar a nível regional, Bahia ficou em 24º lugar e o Ceará surpreende com a 9ª posição no ranking, né? São estados que geralmente competem com o estado de Pernambuco na atração de investimentos. E aí o Ceará está bem mais à frente que a gente. A nível nacional chama muita atenção, claro, São Paulo ficou em primeiro lugar, mas Minas Gerais ficou em 5º lugar, em 2º lugar no ranking do Doing Business, fazendo com que a gente precise observar bem de perto, né, o que aquele estado está fazendo para trazer mais facilidade de negócios por lá e como que isso poderia ser repercutido aqui também no estado de Pernambuco. Quem tiver maior interesse em obter esse estudo, ele está disponível nas minhas redes sociais, basta procurar por Écio Costa no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também. Eu estou disponibilizando o ranking completo, o estudo completo, bem como o posicionamento do estado de Pernambuco e também suas particularidades. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Esse Costa sempre com dados extremamente relevantes para a gente. Eu já tinha citado durante a entrevista, mas aí ele esclareceu bem para nossos ouvintes. Eu acho que não precisa nem a gente entrar nessa seara e comentar. É só a gente fazer escolhas diferentes ano que vem, né? Eu não vou dizer vote A, vote B. Olha, deixa eu dizer só acrescentar uma coisa, tá? O ex-prefeito do Recife parece que abriu mão, né? O que será, hein? O que será que ele faz parte de um grupo que coloca Pernambuco a fazer vergonha mundo afora, ficando em último lugar em tudo que é ranking? Será que é tão... que não quer participar? É só porque ele foi convocado pela Polícia Federal, não foi pela seleção brasileira, né? Foi convocado 7 vezes pela Polícia Federal. Recebeu a visita, né? Meus amigos, como diz Priscila, é muito bonito dizer visita. O homem, né? comprou várias camas, as camas onde, obviamente, os doentes vão ficar enquanto estão acometidos por Covid. E aí ele, durante as compras, ele pegou aquela maca, né? Aquela cama, digamos assim, melhor, de alta qualidade, para que o paciente ficasse entubado, ficasse confortável. Sendo que, na verdade, quando foram ver, as camas que chegaram foram aquelas de ferro ainda antiga, coisa de 1930. Enfim, é complicado. Meus amigos. É verdade, e um trabalho que eles... roubar do povo durante uma pandemia, talvez seja necessário rever o Código Penal brasileiro para abrir uma exceção para algumas pessoas ficarem eternamente presos, né? O Ministério Público Federal denunciou essa fraude na compra das camas hospitalares e aí basicamente foram 250 camas, tá? As camas que foram compradas eram daquele modelo altamente
tecnológico e confortável, obviamente, para os pacientes, porque se você está acometido por Covid, acredito eu que o desconforto não é uma coisa bem-vinda, né? E aí o modelo recebido não vai ter como mostrar a vocês aqui, mas se você nos seguir lá no Instagram, no @Quarto Poder, eu estou botando lá agora, tá? Para vocês verem. Inclusive, isso aí foi denunciado pela nossa colunista aqui, a deputada Priscila Krause. Pois é, o nível de potência regional que Pernambuco levou séculos aí para construir está sendo destruído aí em pouco tempo, né? Isso aí fica claro para todos nós. Gostaria também de aproveitar, né, finalzinho do nosso programa, e mandar um abraço para o casal Paulo e Paula que estão nos ouvindo lá da Flórida. Aí, Paulo e Paula. Grande abraço, meus amigos. Obrigado pela audiência. Ontem a gente, em conversa com amigos, a gente fala, o pessoal me questionava, né? Onde é que está Pernambuco em relação ao Nordeste? Eu digo, tá longe, né? Quem é o estado que puxa o Nordeste atualmente para frente? É a Bahia, tá? E a Bahia teve governos de esquerda, de direita, de centro, de várias posições políticas e ideológicas. O Ceará, como é atualmente, a gente tá perdendo para o Ceará, tá? O Ceará enfrenta secas muito mais pesadas do que o estado de Pernambuco e nem por isso deixou de se desenvolver. É independente de lado político partidário, meus amigos. Tem um negócio chamado fracasso, né? Agora sim, a gente não pode deixar, Matheus, de ficar do lado do bom senso e do certo, né? Se um grupo político recebe críticas, ao meu ver, é porque ele está se conduzindo de maneira errada. Fracassado, né? Tá Projeto de poder fracassado. Exatamente, ele está... Assim, talvez o projeto de poder dele seja bem sucedido, na verdade. Mas isso não é bom pra gente, né? Eu só vejo um projeto de poder quando ele é bem sucedido, quando ele favorece a população. Quando ele favorece o bolso de apenas um grupo político, para mim, eu não pontuaria, porque apesar de economista, também faço letras e não consigo colocar como bem sucedido um projeto de lei que deixa Recife como a capital da desigualdade no país. Recife é a cidade mais desigual do país, do Brasil. E Pernambuco é o estado pior de se fazer negócios, aferido pelo Banco Mundial, tá? Ou seja, essa vergonha a gente não passou somente internamente no Brasil, tá? Foi divulgado para o mundo inteiro que Pernambuco é o pior estado de se investir no Brasil. Então, é um recado claro para os investidores, né, Matheus? Não coloquem seu dinheiro nesse lugar. Não é bom para você. E aí muitas vezes a gente vê o pessoal reclamando, tô desempregado. De fato, o mercado pernambucano é difícil para tudo, né? Exato. Difícil para tudo. A gente sabe, a gente que está começando, de certa forma, agora a ingressar no mercado de trabalho, sabe das dificuldades e como a gente tem que se mexer 10 vezes mais do que, acho que em qualquer outro lugar da federação para poder ganhar o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia. E aí eu acho que o que o Matheus falou vem bem a calhar, né? Não estou dizendo para não votar, nem para votar em ninguém, mas é necessário observar aqueles que nos conduziram até esse momento de caos. A gente não consegue resultados diferentes tomando atitudes iguais, né? Isso tem que ficar claro. Para a gente ter mudança, nós temos que começar mudando as coisas, né? Não mantendo elas da forma que estão. Então isso tem que ficar bem claro. É óbvio, né? Isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito às vezes. Perfeito, Felipe. Não tem nem mais o que acrescentar. Felipe, a gente encerra por aqui hoje. Um abraço. Só relembrando, as indicações foram o filme O Menino que Achou o Vento, é isso? Deixa eu procurar aqui, é isso? O Menino que Descobriu o Vento. Que Descobriu o Vento, isso, exatamente. E o livro do autor aqui, Alisson, não lembro exatamente o nome agora, mas eu vou colocar lá no Instagram do Quarto Poder, tá? Então, se você quiser saber direitinho, vai lá, @QP Quarto Poder. É isso, meus amigos. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, e muito obrigado você, ouvinte aí de casa que nos escutou até agora. 13h07, que Deus os abençoe. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano 102,3. A rádio que todo mundo ouve.
Em São Caetano, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Vestir a sua casa nem sempre é fácil. No meio de tantas opções, uma escolha errada pode deixar sua casa ou seu quarto um tanto quanto desconfortável. Luciana de Moura vai te deixar em casa no Top Design Home. Um lugar onde elegância e conforto combinam. Tudo sobre design de interiores você encontra no Top Design Home. Entre e ouça à vontade, a qualquer momento. Marano FM. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo, Garanhuns, Pernambuco. Sinta o ar gelado da montanha com o novo Quasar Ice. É mais que frescor, é frieza. E agora, na compra de qualquer item da linha Quasar, você tem 20% de desconto. Compre em uma de nossas lojas, encontre um revendedor ou peça pelo WhatsApp. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção não cumulativa e válida até 27/6/2021, enquanto durarem os estoques, nas lojas físicas e e-commerce oficiais da marca. Consulte itens participantes e condições. Equipe sempre